Gravando já. Então, mais uma vez, boa tarde a vocês presentes aqui. Eu sou o Gabriel, agradeço bastante ao convite do Mostra em Curtas para oferecer este mini curso chamado Fantasmagoria e Cultura de Massa nos anos 90. Pessoal, eu pensei no seguinte modelo. Eu vou fazer uma breve apresentação, acredito que entre 40 minutos, 45. Boa tarde, Helder. Talvez uma hora. Peço que vocês participem bastante, se sentirem à vontade com isso. E depois, ali na meia horinha final, a gente pode bater um papo também. Eu quero também conhecer um pouco das trajetórias de vocês, se possível, e dos interesses que motivaram vocês a estarem aqui comigo nessa tarde, tá bom? Eu, falando rapidamente da minha trajetória, né, eu tive uma formação bastante irregular, assim, eu fui para diversas áreas, né, eu sou formado em letras pela Unicamp, daí eu fiz uma especialização em artes visuais pela Unicamp também, e depois fui fazer mestrado em artes visuais, sobre literatura brasileira contemporânea. Hoje eu voltei depois para a área de letras, hoje eu estudo a literatura do Roberto Bolanho, mas sou bastante fascinado por teorias da imagem, por estudos visuais, por audiovisual, cinema, e especialmente esse recorte dos anos 90 me parece um recorte pouco explorado em termos de cultura de massa e de representações e narrativas, na área dos estudos e das teorias da imagem, tá bom? Eu vou projetar aqui o material, pessoal, a gente já começar. Então, acho que a gente está com um número que dá para a gente trocar uma ideia depois, mas, pessoalmente, se vocês sentirem à vontade, né? Eu sempre ficava meio com frio na barriga, assim, de me apresentar, mas aqui a gente pode trocar uma ideia assim. Tudo bem para vocês esse modelo, pessoal? A gente eu faço primeiro a fala, fiquem totalmente à vontade para interromper, para fazer considerações, para expressar opiniões, discordâncias, concordâncias, coisas em que vocês pensaram. Pode interromper direto por áudio, não precisa levantar a mão, assim. Tudo bem com esse modelo, ou vocês gostariam de colocar alguma coisa antes de fazer alguma consideração, algum comentário? Eu fico bastante curioso para saber também dos interesses das motivações aqui no curso. Lice, você fez um joia, obrigado. Tranquilo, ó. Tá bom, obrigadão. Só fazer, antes da gente começar, só abrir o PDF direito, porque o meu PDF no outro formato é meio estranho. Bom, acho que aqui já temos imagens, compartilhar. Daí, quem entrou por último, acho que o Helder entrou por último, eu já mandei para algumas pessoas o material de apoio por e-mail. Quem quiser só deixar o e-mail para mim. Eu vou deixar o meu e-mail aqui também, e daí vocês encaminhem para mim, que como resposta entre hoje e amanhã eu já retorno para vocês. Opa, saiu Gabriel_M_Medeiros@hotmail.com. Saiu um Hotmail aí. Beleza. Então, assim, eu queria ressaltar, né, pessoal, que a escolha do assunto de hoje é uma coisa totalmente motivada por uma afinidade eletiva. Eu me interesso pelos anos 90, eu me interesso pela cultura visual dos anos 90, pelas fantasmagorias dos anos 90, pela cultura de massa dos anos 90, mas eu não sou um especialista específico sobre uma obra dos anos 90. Não quero aqui falar na posição de uma pessoa que é uma autoridade no assunto, porque eu não sou autoridade no assunto. Eu pensei numa
numa conversa livre. Queria expressar com vocês algumas inquietudes que me atravessam a respeito dos anos 90. Toda escolha, não tem jeito, né? Toda escolha temática de assunto, ela também está carregada de um objeto afetivo, né? Eu fui uma criança dos anos 90 e tem sempre um exercício de rememoração. Algumas coisas do material de hoje são estranhas a mim, eu não vivenciei enquanto criança. Por exemplo, hoje eu vou falar um pouco de Eurodance, aquela música eletrônica que permeou a cultura nos anos 90. Eu não vivenciei isso como adulto, eu era uma criança, né? Eu não ia para balada ou para noite ali com 5, 6, 7 anos. Mas, posteriormente, eu fui lendo algumas coisas e, de certa forma, essas leituras trouxeram atravessamentos que eu compartilho hoje com vocês. Talvez o elemento motivador da ideia da nossa conversa de hoje tenha sido um livro que eu li de um pesquisador da Universidade de São Paulo, chamado Thales Absaber, que escreveu A Música do Tempo Infinito. A Música do Tempo Infinito, que foi publicado por aquela editora que não existe mais, chamada Cosaque Naif. E na Música do Tempo Infinito tem alguns trechos que eu vou ler com vocês aqui hoje. O Absaber analisava o fenômeno da cultura clubber na Alemanha dos anos 90, e não só na Alemanha, e fazia uma análise sobre questões do capitalismo tardio dentro desse contexto. Esse livro exerceu bastante influência sobre mim, inclusive no modo de escrita, né? Eu acho que é um livro bastante poderoso. Tem muita coisa para a gente discutir desse livro. Não quero também ficar aqui com um tom laudatório, né? Tem diversos pontos que eu acho que a gente pode trazer para as nossas considerações. Mas eu queria, basicamente, motivado por esse livro, então, A Música do Tempo Infinito, do Thales Absaber, pensar em 3 manifestações, 3 artefatos culturais, ou 3 tipos de projeções da cultura de massa nos anos 90 que se revelam na cultura de consumo dessa década. Uma delas é Friends, a série Friends, o seriado Friends, que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo ou já assistiu ou já acompanhou pelo menos um episódio. Acaba sendo... As sitcoms dos anos 90 têm uma certa formatação que é interessante para a gente pensar. Quero falar um pouco sobre a questão da imagem dos jogos eletrônicos, algumas questões de urbanidade que perpassam jogos eletrônicos, e por fim falar um pouco especificamente da Eurodance, aí numa parte em que entra mais a música do tempo infinito mesmo, tá bom? Então, mais uma vez, fiquem à vontade para participar. Esses são seus eixos da argumentação, né? Tentar... Não de uma forma totalizante, né? É apenas uma seleção de três pontas de um iceberg aí, de cultura de massa nos anos 90, que faz com que a gente pense um pouco sobre as relações políticos, sociais e econômicas dessa década, e que se projetam também até os dias de hoje, certo? Antes, pessoal, eu queria falar com vocês sobre o termo fantasmagoria. Por que eu pensei nesse termo fantasmagoria para associar a esses 3 motivos? Acho que arquétipo é uma palavra muito forte. Esses 3 motivos da cultura de massa. As sitcoms, principalmente Friends, os jogos eletrônicos e a Eurodance, a música eletrônica, parte da música eletrônica dos anos 90. Por que eu chamo de fantasmagoria?
o que seriam as fantasmagorias? Essa palavra pode ter muitos sentidos, é uma palavra em disputa em termos filosóficos, em termos de história da cultura. Não quero aqui dizer que este é o sentido de fantasmagoria, mas eu acho importante um ordenamento para pensarmos metodologicamente aqui a nossa conversa. Pessoal, o que vocês entendem por fantasmagoria? Não sei se alguém estuda sobre o assunto. Eu uso fantasmagoria muito no sentido do Walter Benjamin, no sentido benjaminiano. Mas os sentidos de fantasmagoria do Walter Benjamin também são amplos. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o que pensa, o que vem à mente, dar uma definição, o que vê quando se depara com essa palavra, fantasmagoria? Logo já vem uma definição que eu pensei aqui, uma das muitas definições possíveis. Mas vocês teriam alguma consideração a fazer sobre esse termo, fantasmagoria, que eu acho que é o termo amarrador da fala que eu pensei em ter aqui? Enquanto isso, eu tomo um gole no cafezinho. Bom, então, eu já vou para a definição. Participem, não me deixem falar sozinho aqui. Ó, eu trouxe uma definição de fantasmagoria, que é uma definição que me interessa desse termo que é um termo em disputa, um termo plurissignificante. A partir de uma publicação da editora da Unesp, que acho que vai bem ao ponto para o que eu pensei para a nossa conversa de hoje, tá bom? Assim, o Helder falou, não tinha visto, não fez o barulhinho do chat aqui, Helder, desculpa. O Helder falou, imaginei ilusões óticas, interessante isso, já faço comentário nesse sentido. Eu penso numa cultura para o lado fantasmagórico. Marina, como assim se diz uma cultura para o lado fantasmagórico, em que sentido? No sentido de assombração, susto, gênero terror? Mais ou menos em que linha você está dizendo? O que o Helder disse, tem o segundo volume do Fausto, do Goethe, publicado pela editora 34, Helder, é bem interessante esse comentário que você fez, porque tem uma nota, numa das passagens do texto, em que coloca que a origem do termo fantasmagoria, um termo presente também em outras línguas ocidentais, seriam aquelas ilusões mesmo, aquelas formas de luz e de sombra, né, com formas físicas, corpinhos, seres humanos, animaizinhos, que se projetavam nas cortinas, no fundo dos palcos de teatro, para animar as representações dramáticas. Então, aquilo eram as fantasmagorias, de acordo com essa definição. Eu ia trazer essa definição aqui para vocês hoje, mas o segundo volume do Fausto, do Goethe, está na casa dos meus pais, não consegui ir até a casa deles hoje, tá bom? Mas existe sim essa nota, depois, se alguém quiser a referência mais exata, fiquem à vontade. Então, que vai muito para essa linha do que o Helder disse sobre a ilusão ótica, né? Uma ilusão de efeito dramático que apareceria no palco, né? E a Marina coloca para o lado fantasmagórico aqui. Daí, Marina, se você puder depois falar mais especificamente, porque também me interessou a sua definição. Pessoal, às vezes eu não ouço o barulhinho do chat aí, então fiquem à vontade para mandar o áudio. A tela tá todo mundo vendo, né? Só confirmem isso por áudio para mim, alguém, por favor. Sim. Beleza, obrigado. Sim, tá todo mundo, tô vendo. Tá, joia, então. Olha só, pessoal, diz aqui o autor Wellington Durães. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Walter Benjamin, Experiência Histórica e Imagens Dialéticas, né? Um livro publicado pela editora Unesp em 2013. Vai dizer o seguinte, o Wellington Durães. Walter Benjamin, crítico da modernidade, preocupado com o destino tomado pela cultura durante a era do capitalismo triunfante, perseguiu nas passagens os misteriosos rastros luminosos
dessas imagens mágicas do século, chamadas por ele de fantasmagorias. Era delas que emanava o brilho com o qual se envolve a sociedade produtora de mercadorias. Bom, nesse trabalho das passagens, um trabalho colossal, né, todo fragmentado, uma piração maravilhosa desse gênio Walter Benjamin, né, desse pensador brilhante, né, que acho que todo mundo tem o seu afeto por Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin pensava muito sobre a cultura visual material do século XIX. Ele morre em 1940, né, perseguido pelos nazistas, comete suicídio, um suicídio de resistência, justamente para não ser capturado ali na fronteira entre a França e a Espanha pelas tropas de repressão nazistas, mas ele, embora seja um autor do século XX, ele escreve muito sobre o século XIX, escreve sobre a cultura visual material do século XIX. Então, você vê frequentemente no Walter Benjamin descrições de propagandas, de cartazes, de cenas de filmes, tanto filmes de massa, Charlie Chaplin, por exemplo, como filmes experimentais. Cinema surrealista, tem um texto lindo do Walter Benjamin, Surrealismo, o último instante da inteligência europeia, né? Escreve sobre brinquedo, sobre os brinquedos, escreve sobre as passagens, aquele protótipo dos shoppings, né? Aqueles espaços na Paris do século XIX que não eram nem rua, nem casa, era um híbrido ali entre... Olá, Geisa, tudo bem? Era um híbrido entre casa e rua, escreve sobre as vitrines, escreve sobre desenhos, ilustrações, sobre bonecas, sobre fotografias. Existia muito uma preocupação no Walter Benjamin em pensar na ideologia da sociedade produtora de mercadorias a partir das materializações, das cristalizações visuais. Com licença, só um minutinho. Claro. Qual foi o nome do texto sobre surrealismo do Walter Benjamin, que o senhor citou agora? Ah, sim. Olha, Niara, deixa eu confirmar para você aqui. Se eu não me engano, esse texto se chama Surrealismo, o último instante da inteligência europeia. De qualquer maneira, esse texto... Eu tenho ele aqui, deixa eu... Pois eu projeto aqui para vocês, tá bom? Uhum. Eu só ver se tá fácil, que eu já te passo... Tá fácil aqui. Eu já te passo a referência exata. Olha só. Tem um volume... Calma aí, cabe a tela aqui. Pronto, foi a Niara que perguntou, né? Isso, beleza. Niara, tem um volume... que traduzido para o português a partir do alemão, Walter Benjamin, Obras Escolhidas. Obras Escolhidas. Obras Escolhidas, e daí são 3 volumes. O volume em que está o texto do surrealismo se chama Magia e Técnica, Arte e Política. Saiu pela editora Brasiliense. Magia e Técnica, Arte e Política, é uma edição de 1987. O Benjamin ele tem sido retraduzido para o português também a partir do alemão, né? A editora Autêntica de Minas Gerais, né? Tem feito aí um trabalho muito cuidadoso com os textos do Benjamin. Aliás, as passagens do Benjamin saiu em 2009 pela editora da UFMG, da Federal de Minas Gerais. E o nome do texto, Niara, já está aqui. O surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia. Esse texto circula bastante na internet também, né? Você encontra PDFs, tem muitos artigos sobre ele. É o primeiro texto do livro, do volume Magia e Técnica, Arte e Política. É um texto belíssimo, belíssimo do Walter Benjamin. Nesse mesmo volume, só fazendo uma rápida digressão, tem o famoso O Narrador, um texto maravilhoso sobre que ele estuda
a narrativa do Nikolai Leskov, tem a pequena história da fotografia, para quem se interessa por fotografia. Esse texto e aquele da Susan Sontag, sobre fotografia, acho que, olha, se eu escrevesse 5% do que a Susan Sontag escreve, se eu tivesse 5% do talento dela, eu estava feliz até a outra encarnação. Esse texto é espetacular. Ela fala muito de surrealismo também, sobre fotografia da Susan Sontag, monumental. E tem aqui no Benjamin, ele fala sobre Franz Kafka, é um livro com diversos textos, Experiência e Pobreza, eu estou vendo aqui no índice, né? É só clássico, só clássico, e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica está nesse volume também, Magia e Técnica, Arte e Política. Então, é um volume muito legal, muito legal. A Marina fala, acho que penso numa cultura de filmes de terror, HQs, até ET de Varginha. A questão do ET, Marina, é um ponto que eu acho que se conecta com algumas considerações que eu quero fazer aqui, tá bom? Beleza, daí se você precisar de alguma referência desses textos mais específica, né, se não estiver achando, você dá um toque, mas eles são facilmente encontráveis, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? O Walter Benjamin, ele vai dizer que essa sociedade, a sociedade do capitalismo triunfante, lembra que ele chamava o Baudelaire, né, um lírico no auge do capitalismo, né? O Baudelaire é aquele poeta numa sociedade que não tem nada a ver com a poesia, com o tempo da poesia, que é a sociedade de produção do capital. Para o Walter Benjamin, a cultura material, as vitrines, os cartazes, os filmes, as decorações, a arquitetura, a arte nova, por exemplo, todas as composições arquitetônicas da arte nova, os programas de rádio, o cinema, pensando em termos de cultura de massa, né, obras de grande circulação material, elas têm um brilho que nos fascina, um brilho extremamente atraente, e por isso ideológico, porque nós nos fascinamos com esse brilho da sociedade produtora de mercadorias. Nós deixamos de ver, muitas vezes, cegadas por esse brilho, os meios de produção e as distorções econômicas, as consequências políticas de vivermos numa sociedade de capitalismo triunfante ou de capitalismo tardio, como é o caso aqui dos anos 90, que é o recorte que eu pensei para hoje. Então, basicamente, a fantasmagoria, ela funciona como um fetiche, algo que oculta a realidade. Esse livro aqui que eu estou mencionando, pessoal, o Experiência Histórica e Imagens Dialéticas, o Wellington faz, ao meu ver, lembrando, não sou especialista em Walter Benjamin, estou falando aqui como interessado em Walter Benjamin, então, se tiver aqui alguém que estuda Benjamin, estou super, sempre é um assunto que me interessa. Por favor, comentem, façam comentários. Mas o Wellington, acho que é muito feliz nesse texto, porque ele começa a trazer algumas representações do que seria a fantasmagoria para o nosso tempo, indo meio nessa linha do que a Marina colocou. Então, por exemplo, as Copas do Mundo, as Olimpíadas, né, seriam momentos da cultura contemporânea, saindo do século XIX, sobre o qual Walter Benjamin escrevia, seriam momentos da cultura contemporânea que tem esse brilho, que tem esse elemento de fascinação, né? As raves, as baladas, as séries televisivas, né? É muito difícil, por mais crítico que você seja, por exemplo, por mais crítica que você seja, é muito difícil se você começa a assistir Friends, um seriado dos anos 90, é muito difícil você não se envolver afetivamente com aqueles personagens. É muito difícil você
não sonhar com coisas que estão ali, sobre as quais eu já falo, para a sua vida também. Desde o vestuário, até as relações de amizade, até a tensão sexual eterna entre os personagens, até aquela vida noturna na cidade de Nova York ou em qualquer outra grande cidade do capitalismo tardio, nós vamos absorvendo e vamos nos fascinando com esse brilho falso, né? Porque fetichista, porque mercadológico, que essas manifestações projetam. Eu vi que acho que eu aceitei, teve um... Ah, sim. Olá, Mariluza, tudo bem? Deixa eu ver que o Helder fez um comentário aqui. Desde Aristóteles a gente procura o sentido da vida, o que não achamos procuramos na mídia, né? De fato, até uma camada de sentido para a existência, né? Ela vai funcionando. Eu não estou dizendo que, assim, a cultura de massa seja apenas, né, naquela coisa, teoria crítica, né, escola de Frankfurt, então é só alienação, é só... eu acho que tem, por exemplo, interesses estéticos, narrativos, né, questões de enredo, em várias manifestações da cultura de massa, por exemplo. Das culturas de massa, né, também aí é uma discussão muito ampla e muito variada. Mas, de fato, é importante a gente pensar nesse brilho, né, nesse brilho fetichizado, como a mercadoria, as manifestações culturais, as manifestações da mercadoria aparecem para a gente, né? Olha só, em complemento ao que o Wellington Durães vai dizer aqui, tem esse livro, para quem se interessa pelo Walter Benjamin, esse livro vocês acham também na internet, quando as bibliotecas reabrirem, né, das universidades, também é um volume que a gente acha em bibliotecas, o Cambridge Companion to Walter Benjamin. Ele coloca o status da mercadoria como fantasmagoria. A fantasmagoria é uma expressão ilusória, delirante, das fantasias utópicas coletivas, dos desejos, dos anseios da coletividade. É interessante essa definição, pessoal, porque a fantasmagoria, ela tem algo de utópico. Ela tem algo de utópico. As fantasmagorias parecem desrecalcar desejos utópicos nossos, que vivemos numa sociedade extremamente difícil, angustiante, distópica, né, para usar um termo que está muito na moda, né? Se a gente parar para refletir, né, em tudo que tem acontecido no Brasil, né, genocídio, morticínio, desemprego, crises ambientais, sociais, políticas. Se a gente parar para pensar mesmo das coisas, a gente não sai da cama, né? Tem várias pesquisas que falam que a cidade de São Paulo, por exemplo, é a cidade que mais consome Rivotril no mundo, né? Entre outras grandes cidades brasileiras, no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, enfim. O Brasil não está fácil, né? Não está fácil. E a fantasmagoria, ela é uma espécie de projeção utópica das nossas fantasias. Fantasmagoria, fantasia, palavra que tem a mesma raiz, né? E a gente podia pensar em muitas, né, pessoal? Em muitas projeções que se colocam de fantasmagorias, não só dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000, né? As redes sociais, por exemplo. A gente poderia ter assunto aqui para 50 horas, chutando para baixo, né? Por que eu pensei nos anos 90, tendo colocado aqui algumas definições do termo? Os anos 90, eu acho que são uma década meio sui generis. Você tem ali o fim da União Soviética, você tem o começo da internet, novos meios de produção audiovisual, né? Se consolida aí o cinema... os efeitos especiais nos anos 90 se consolidam muito.
Isso tem a ver também com o avanço da indústria dos videogames, dos jogos eletrônicos, etc. E você tem ali nos anos 90, pensando em termos mais genéricos, você tem a questão da epidemia de AIDS, que é um produto dos anos 80, que vai ser, de certa forma, recalcada no imaginário coletivo. Depois eu falo disso, para não ficar uma coisa... Bom, já vou falar, agora eu já volto para a imagem aqui, só para ficar uma coisa mais contextualizada. Aqui eu passo para um texto meu, pessoal, já volto para a imagem anterior, para a gente falar um pouquinho do Friends, tá bom? Antes de seguirmos ao Super Nintendo e depois a Eurodance. O que eu trago aqui? Explicando um pouco agora, porque eu pensei nos anos 90, além de questões afetivas, né? Nos anos 90, o mundo de baunilha passou a consolidar-se progressivamente nas produções da cultura de massa, após o fim da União Soviética. Sitcoms estadunidenses, como Friends, que retratavam jovens bem vestidos, empregados e sexualmente saudáveis, felizes, habitantes de uma confortável temporalidade de sexta-noite. Se a gente pensa nos episódios de Friends, né, parece que o mundo de Friends é uma eterna sexta-noite, né, pós-trabalho, com um final de semana livre à sua disposição. Entre conversas num café, vivendo num eterno happy hour, indo a jogos do Knicks e gozando de demais distrações em amplos, belos e bem mobiliados apartamentos, que padronizaram as decorações dos hostels e dos Airbnbs muitos anos depois. Essas sitcoms nasceram. A Eurodance, a música eletrônica, a cultura clubber, os efeitos especiais cinematográficos, a realidade virtual em 3 dimensões, os videogames, as Copas do Mundo em tempo real, a internet em seus primórdios. Foi necessário que toda uma overdose estética e informacional, com ares amenizadores e de divertimento, entrasse em circulação para as massas, como fantasmagoria acessível e desejável, para que se recalcasse, de alguma maneira, o profundo pavor da epidemia de AIDS e a irrecuperabilidade de qualquer possibilidade de emancipação sexual que não fosse assombrada pela ideia de morte, de arrependimento, de precaução perdida, de descuido, de sentença. O profundo mal-estar social encontra na disseminação do Viagra... Só um parênteses. Aqui eu estou me atendo ao mal-estar nos anos 90, em decorrência da epidemia de AIDS dos anos 80. Termos políticos e econômicos do mal-estar dos anos 90, eu trago os textos do Thales Absaber, da música do Tempo Infinito, mas ao final aqui da fala. Minha fala não vai demorar muito não, tá bom, pessoal? Então aqui eu me centro mais nessa questão da AIDS como fim de uma certa projeção positiva da revolução sexual. E como isso se recalca nos anos 90 por conta de diversas produções culturais de um mundo baunilha, de um mundo feliz, basicamente. O profundo mal-estar social encontra na disseminação do Viagra, de 99, né, o Viagra, no nível fármaco pornográfico e na pornografia online, no nível audiovisual e doméstico, 2 relevantes instrumentos para a manutenção das linhas de defesa de um sonho fantasma de sexualidade vivaz e falocêntrico. Viagra e pornografia online. 2 filhos dos anos 90, que dominarão o mundo nas décadas seguintes. Tais linhas de defesa, virtuais ou farmacoprotéticas, mantêm a promiscuidade como ethos possível, ainda que no campo da assombração e do recalque. Pessoal, em relação à representação pornográfica, eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas eu recomendo um livro brilhante, escrito sobre a Susanna Passonen, vou colocar o nome dela aqui no chat para vocês, uma pesquisadora finlandesa, mas o livro dela é em inglês. Ele se chama Carnal Resonance,
Affect and Online Pornography. É um estudo sobre a pornografia online e muitas ressonâncias culturais que precisa ser lido. Ela é uma intelectual brilhante mesmo. Aqui a referência no chat para vocês. Bom, feita essa apresentação dessa década, que já é uma década, os anos 90, pessoal, é uma década já do neoliberalismo pegando, a devastação neoliberal está torando ali. Fenômeno começado nos anos 80 também. É uma década do fim da União Soviética. É uma década que tem a Guerra da Bósnia, que tem o genocídio de Ruanda. É uma década da explosão da violência urbana no Brasil, né? De outros tipos de violência, né? O Brasil marcado pelas narrativas de violência, ditadura militar, tortura nas décadas anteriores. Não estou argumentando aqui que o mundo era melhor antes, muito pelo contrário, né? O Brasil da ditadura militar é um país de terrível repressão e uma máquina de morte. Mas numa década tão marcada pelo trauma que é os anos 90, tanto num nível nacional quanto num nível europeu, africano, latino-americano, um nível mundial, né? Aquela bizarrice, né, de muitas notícias e informações sendo produzidas sobre genocídio em Ruanda, por exemplo, e não havendo intervenção, né, das potências para que cessasse aquele morticínio. Apesar de ser uma década marcada pelo trauma, os produtos culturais dos anos 90 são produtos culturais, em termos de massa, muitas vezes abaunilhados, que passam essa ideia de um mundo feliz, né? Sobre Friends, eu não vou entrar em questões de enredo, eu também não sou um grande espectador de Friends, assim, eu nunca fui bom espectador de série, né? Eu me desorganizo, eu não... acho que tem várias séries excelentes, tenho vontade de assistir várias, mas eu não tenho disciplina para isso. Eu prefiro, entre ver 200 capítulos de uma série, se for possível, eu prefiro assistir 200 filmes, né? Ou 200 curtas, porque daí você está vendo narrativas e visões de mundo diferentes, né? Mais plurais do que uma única narrativa. Mas claro que tem séries maravilhosas e tudo, isso está fora de discussão. Eu não sou um grande... Vocês perguntaram, o que acontece na 7ª, 19ª, 35ª temporada de Friends? Não sei, né? Mas eu vi muitos episódios de Friends quando eu era criança, quando eu era adolescente, alguns já na vida adulta, né? E assim, quando você vê Friends... É impressionante o quanto essa série circulou e circula até hoje, né? Da capa de caderno do ensino médio até o casamento que ocorre lá, o casal decora a festa, seja na igreja, seja no ambiente laico, com temáticas Friends, até coisas que eu vi ontem quando eu estava... E nada contra aí quem faz decoração de casamento com temáticas Friends, tá bom? Cada um sabe o que faz. Mas eu só ressalto isso porque é impressionante como isso circula. Ontem, sistematizando esse material aqui, eu estava vendo essa questão, né, do apartamento, não sei se é o mesmo apartamento, mas tem o link da notícia aqui, o apartamento da Rachel e da Mônica, a Rachel, que era interpretada pela Jennifer Aniston, né, que foi também uma das musas do audiovisual dos anos 90, que está rolando no Booking, ou seja, você pode se hospedar no apartamento. E Friends, eu acho que tinha muito essa questão da fantasmagoria, porque era uma série que projetava um mundo afável, um mundo confortável, um mundo cozy, assim, né? Um mundo onde dava vontade de estar. Aqueles personagens, pessoal, eles não tinham tensões profissionais, né? Um era paleontólogo, estavam todos ali entre os 20 e os 30 anos, bem resolvidos financeiramente,
bem vestidos, sempre tinham muito tempo livre, tinham profissões criativas, né? No caso, um é ator, outro é pesquisador universitário, a outra é chefe de cozinha. Tinham profissões criativas, existia entre eles, né, uma eterna tensão sexual entre os personagens, aquilo calibrava de certa dinâmica empolgante as relações entre eles ali. O Friends também se formatava, em termos mais tradicionais, para um modelo de relacionamentos estáveis, de casamento, por exemplo, né? Isso é uma narrativa constante. Então, parecia que essa temporalidade de sexta-noite estava muito possível, muito acessível para quem assistisse aquela série. Nos anos 90, acho que tinha uma questão também de que Friends era uma série de TV a cabo, né? Existia, era uma coisa de burguesia classe média, né? Nos anos 2010, que Friends vai reaparecendo essa série, acho que hoje a circulação é maior, né? Era muito associado a um consumo burguês, essa série também nos anos 90. Mas seja como for, pensando em como ela circulava amplamente, e nessas cristalizações, né? Capa de caderno, casamento, booking.com, é impressionante como esse brilho ilusório, delirante de certa forma, pegou na nossa cultura, né? Não estou dizendo aqui que vocês ou eu pensamos que a nossa vida seria a vida dos Friends, assim, né? Sem preocupações financeiras, com conta para pagar, com terrores neoliberais, desemprego, inflação bombando. Não estou dizendo que a gente pensava que estaríamos livres, né, que a gente estaria livre de qualquer contingência e vicissitude, etc. Mas se projetava um mundo dos sonhos, um mundo onde o neoliberalismo não existia, né? Existia ali um controle do tempo numa vida fascinante que era laqueada por um brilho extremamente confortável. E os anos 90 para o Bauman, né, é sempre uma recorrência que as pessoas citem isso, também são ali uma década dos laços líquidos, né, ou melhor, não dos laços líquidos, mas da liquidez das relações. É uma tese do Bauman, tem gente que discorda, etc. Muito conhecidas, já ouviram falar, provavelmente. E o Friends também projeta uma outra narrativa nesse sentido, de que as relações ali não eram líquidas, né? As amizades continuavam, né? O casal continuava, e tudo era baseado numa ausência de conflitos. Os conflitos eram cômicos, no máximo, e principalmente numa ausência de conflitos financeiros e econômicos, né? É uma ideologia burguesa, de utopia burguesa projetada às últimas consequências, né? E aí, pessoal, calma aí, deixa eu ver aqui o Wander fala. É assim que a gente tem que desejar, né? Como na outra dimensão. A eterna sexta-noite, Friends. É uma eterna sexta-noite, aquele café que eles ficavam ali, né? A Marina fala, bem-vindo ao clube. E aí, pessoal, vocês acham que eu tô exagerando aqui? O que vocês pensam? Alguém aqui nunca viu a série, não tem familiaridade nenhuma? Também logo eu já mudo da tópica aqui. Mas eu fui claro nessa tentativa de trazer um pouco alguns pensamentos e associações que me inquietam entre Friends e anos 90. Podem ser sinceros aí, porque que vocês, se quiserem comentar um pouco sobre a questão da série em si, se não, nunca viu, mas já ouvi dela, exatamente, você ficou livre dessa fantasmagoria, então, Helder. Você passou incólume dela, né? A Aline está dizendo aqui, quando eu assisti a série, eu sempre me perguntava como que eles sempre tinham tempo para se encontrar no café, no meio da tarde. Exatamente, né, Aline? Eu acho que é esse bem o ponto, né? É uma temporalidade utópica ali, é um tempo utópico, né? Eu acho que tem um texto da Márcia Tiburi, se eu não me engano, da filósofa Márcia Tiburi,
que eu admiro muito, né? Que ela falava, se eu não me engano é dela esse texto, mas aqui eu vou tá sem a referência, que ela falava que o corre é uma das palavras que definem o tempo no neoliberalismo, né? Seja naquelas profissões mais assoladas pelo capital, né? Por exemplo, um motoboy que está entregando Uber ali, correndo risco, tomando chuva, algoritmo, seja por alguém que está lá estagiando e, tô no corre. Isso vai produzindo a sociedade do cansaço, né? Entre muitas outras coisas que o filósofo Byung-Chul Han aborda naquele livrinho monumental, que saiu pela editora Voz, a Sociedade do Cansaço. Então, a gente vive um excesso de falta de tempo, paradoxo intencional aqui, né? Nós não temos tempo para nada, né? E daí tem o mundo das redes sociais também, que tem que ser uma coisa profissional, né? Daí sugere screen sickness, que é aquela doença da tela, né? Crise de ansiedade, tô vendo que tá tendo bastante comentário, já vou ler todos aqui. Vocês lembram sobre esse comentário da Aline ainda, que a Aline se questionava? De fato, eu lembro, assim, que parecia um sonho, assim, parecia que aquilo era possível, você ter uma profissão criativa, tudo bem, você pagava aluguel, mas você mora lá no apartamento maravilhoso em Nova York, e não eram personagens da elite, né? Eles eram personagens burgueses de classe média, ali no Friends, mas não eram rentistas ou latifundiários ali, eram personagens, era uma certa ideologia de que meritocrática, uma ideologia meritocrática, né? Eu estudei, eu sou um jovem paleontólogo, né? Eu sou uma jovem chefe de cozinha, etc. Então, existia uma ideologia da meritocracia também, e o tempo ali não era questão, era muito utópico, né? Essa questão do tempo, ainda sobre o comentário da Aline, eu lembro no Harry Potter, a personagem Hermione, se eu não me engano, eu só li até o 4 do Harry Potter, né? Eu também só vi os primeiros 4 filmes, precisava ver os outros, né? Mas, se eu não me engano, a personagem Hermione, ela conseguia algum dispositivo mágico que fazia com que ela frequentasse 2 aulas ao mesmo tempo. De certa forma, a personagem Hermione, de uma forma fantasmal, ela anteviu essa crise que nós vivemos da ausência de tempo no mundo neoliberal, né? Tivemos tantas promessas de que a internet e a tecnologia iam melhorar a nossa qualidade de vida e diminuir a nossa carga de trabalho, mas não, né? A gente só sente a carga de trabalho aumentando, né? Sábado à noite você está recebendo e-mail, grupo do Zap, você não respondeu, daí sua pressão sobe, assim. Então, essa ideologia do tempo, ela está presente no Friends, né? Ela está presente em um tempo controlável, um tempo de fruição, um tempo de ócio, de vivência da amizade, né? É o que acontece ali, né? E quando não existe isso, né, no mundo, a não ser para privilegiados, né? Para poucos privilegiados, não existe isso, né, no mundo do trabalho neoliberal. Olha só, a Aline comenta, a Jaqueline comenta, concordo, tudo parece muito bem, mesmo alguns personagens passando pela fase de se tornar independente, né? Essa questão, né, de uma independência financeira absolutamente acessível, né? Se projeta ideologicamente no Friends também. Na real mesmo, eu devo ter visto uns trechos usados em trabalhos acadêmicos de uma colega que quase se faz personagem da série na vida real, né? Aí depois você me passa as referências, viu, Marina? Por favor. A Anne fala, sim, a Aline pensava a mesma coisa, todos juntos sempre conseguiu se encontrar. Exatamente, tava tudo ali, né? E aqui o Helder acho que fala do Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é espetacular também. Harry Potter, entendo bem. Mais uma que você ficou ali. Maíra, pode falar, bem, por favor. Eu levantei a mão porque eu confesso que eu estou cansada de digitar. Não, ainda pensando sobre Friends, eu acredito que eu sou mais velha do que você, porque eu vi Friends da adolescência para a vida adulta. Uhum. E a minha mãe, ela era feminista dos anos 70. E eu acredito, assim, muito, vendo hoje, né,
que aquele modelo de mulher, por exemplo, que estava inserido no Friends, era contraposto à geração da minha mãe. Isso dava, inclusive, um conflito na minha casa, que a minha própria mãe ficava muito incomodada comigo assistindo aquilo. Eu não entendia, né? Eu não entendia o que... e aí me faz pensar muito naquela ideia do fim da história, né? Com a queda do Muro de Berlim e essa ideia básica dos anos 90, a ideologia do neoliberalismo dos anos 90 era que tinha chegado à conclusão, né, da história, e aquele seria o modelo. Então, acho que tem esse papel também importantíssimo, por isso que eu até acredito que o fantasmagórico, aí, no sentido do Walter Benjamin, cai bastante bem. Sim, não, bem interessante sua fala, Maíra, o que de fato assim, eu acho que é interessante, o Friends é um fenômeno, né, e assim, tem outros vieses que a gente poderia, né, como talvez deve ser um objeto de estudo também de muita gente, né, porque de fato foi e é um fenômeno cultural. Mas tem outros viés que a gente pode ter, né? A questão de uma mulher independente, falando positivamente, é uma questão que se coloca no Friends, né? Se a gente pensar na personagem, na própria Mônica, na Rachel e na Phoebe, assim, o fato, por exemplo, da ex-esposa do Ross ser homossexual, aquilo trazia, de fato, um empoderamento mesmo para algumas imagens possíveis da mulher numa sociedade muito conservadora como o Brasil, né, onde a mulher até hoje, né, é extremamente perseguida. Você tem, então, questões interessantes nesse sentido, né? E em outras questões, a fantasmagoria, como essa questão do tempo que a gente analisou, ela se coloca mais forte, né? Você falou do fim da história, né? E isso aparece num dos textos que eu vou ler aqui com vocês, do Thales Absaber. De fato, essa era uma ideologia, né? Tem até a tese do Fukuyama, né? Que o Zizek vai destruir depois, que os anos 90 tinham muito a ideologia do fim da história. Acabou o conflito, acabou o comunismo, não tem mais... A Maíra citou o Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética. Agora acabou, está tudo resolvido. Então, essa utopia consumada, ela aparece no Friends, né? Eu achava, só um comentário rápido, eu achava que, assim, o Friends era uma coisa, tipo, muito... que eu tinha visto quando eu era adolescente e tudo. E a primeira vez que eu pensei, que eu vi que a coisa ainda circulava em pessoas bem jovens, eu dava aula numa escola para o primeiro colegial, né? E daí tinha uma menina sentada na frente que estava com o caderno do Friends, né? Daí eu pensei, não, ela deve gostar de Friends e tudo, porque ela deve gostar de série antiga, né? Porque eu tinha muito, muito velho, assim, né? Eu estava lá com velho em relação aos alunos, que eram adolescentes, né? Mas daí, tipo, uma vez eu fiz um comentário de Friends, tipo, a classe inteira sabia, ou tinha visto, ou começou a participar, então aquilo trouxe uma conexão. O Harry Potter, eu acho que tem várias coisas também muito discutíveis, né? Por exemplo, eu estava falando um pouco sobre Senhor dos Anéis numa fala na semana passada, e o Senhor dos Anéis tem diversas coisas que soam extremamente racistas, né? Que são racistas. Os povos rivais, por exemplo, dos habitantes lá da Terra-média que lutam, entre aspas, pelo bem, são orientais, são negros. Então, tem construtos racistas inaceitáveis no Senhor dos Anéis. Então, mas o Senhor dos Anéis acabou sendo um dos fatores que me trouxeram interesse por leitura, né? Então, ficou esse... Hoje eu não teria paciência e leria com bastante revolta, inclusive, algumas coisas do Senhor dos Anéis. E o Harry Potter também é um pouco assim. Harry Potter, não lembro aqui de conotações racistas,
mas o Harry Potter tem vários dispositivos, né, de um mundo europeu, universitário, ali, elitizado, mas, paradoxalmente, foi uma obra pela qual eu tenho afeto, porque me fez gostar de ler, assim. Então, eu acho que é interessante sua fala, Maíra, desculpa se eu me delonguei aqui, porque ela aponta também outras linhas, né, de uma questão, de uma interpretação do Friends, assim, né, não é fantasmagórico, mas tem outros caminhos que a gente pode seguir. E, de fato, é interessante isso, que como as representações da mulher no Friends, elas entravam em choque com imagens da mulher brasileira que foram divulgadas, por exemplo, na ditadura militar, né? Ó, pessoal, Maíra, desculpa, às vezes eu falo muito aqui, eu já vou avançar um pouquinho, e obrigado pelo comentário, viu? Aqui eu já li o texto. Uma coisa que eu acho que tem muito na cultura visual dos anos 90 é essa captação da cidade como um espaço profundamente afetivo, né? A cidade da sexta-noite. Isso vai sendo repetido ad absurdum em várias cristalizações visuais. A Marina fala aqui, também foi Harry Potter que me abriu as portas para descobrir a real magia, o mundo mágico da literatura. A gente tem esses atravessamentos. Né? É importante a gente desenvolver, né, a crítica para a gente não olhar os objetos afetivos só como afeto, né, mas também como identificar pontos ideológicos deles ali. Mas de fato, eles têm um lugar de afeto assim, né? Olha só. Na cultura visual dos anos 90, num seriado de massas como Friends, os constantes zoom-outs e planos de conjunto captando Nova York, especialmente na sexta-noite, compunham sempre um reclamado e insistente retorno à temporalidade estimulante do brilho ao longe, crepuscular. Esse brilho vigoroso dos jogos de câmera do seriado é encontrável, analogamente, no logo da Miramax, e em muitas outras cristalizações visuais. Então, essa imagem da cidade como uma espécie de farol longínquo, algo que te atrai com um brilho fantástico, né? Tem muitos exemplos, pessoal, com certeza vocês vão lembrar de outros que a gente podia pensar aqui, né? Então, essa questão cria uma certa expectativa de urbanidade, né? Uma certa miragem de um mundo mágico que aparece muito em várias tomadas de câmera do Friends, né? Dos apartamentos, etc., mas em muitos outros lugares também, né? Aqui, no caso, um exemplo não é exatamente um logo, né? Mas da vinheta da Miramax, talvez me falta um termo mais técnico agora. E em outros momentos também, né, o quanto essa imagem, né, foi repetida, a imagem dos prédios, dos arranha-céus ao longe, brilhando, né, como se de fato fosse uma constelação acessível e maravilhosa aonde você está chegando, Aqui um trecho um print do jogo SimCity, né, entrando, e com isso eu faço o gancho já para os videogames, né. No âmbito da cultura de massa, a cidade sucata e o centro arruinado foram ostensivamente anunciados pelos jogos eletrônicos dos anos 90. Aqui, pessoal, só uma coisa mais dialética. Se, por um lado, você tem essa cidade miragem, esse mundo delicioso de luzes acesas que você sonha em acessar, né? Como diria o Franz Kafka, né? E, no entanto, você está sentado junto à janela e sonha com ela quando a noite chega, né? Ao mesmo tempo que tinha toda essa cristalização da qual Nova York, capital dos anos 90, né, para fazer o contraponto com o Benjamin, Paris, a capital do século XIX, Nova York, a capital dos anos 90. Se tem essa fantasmagoria da cidade ao longe que te chama, em que você sonha acessar, brilhando para você como uma constelação pessoal, né, que desfecha o horizonte dos seus desejos, você tem também
uma imagem distópica da cidade que começa a aparecer na cultura de massa. A imagem da cidade em ruínas. É isso que eu tento trazer nesse... Uma espécie de imagem da cidade anti-Friends, contrária à cidade dos Friends. Né? Contrária, né? Aquela musiquinha deles na fonte ali, né? A fonte sempre foi um símbolo de graça, né? Vocês lembram, pessoal, que na abertura... Tô lembrando disso agora. Você lembra que na abertura do Friends tinha aquela fontezinha, aquele chafarizinho onde eles ficavam dançando? Vocês lembram disso? A fonte é um símbolo de graça, né? De graça desde a literatura barroca, né? Dialeticamente, vai coexistir com esse brilho da cidade Miragem, logo da Miramax e muitas outras sequências tomadas de filme, por exemplo, né? A gente pensar nas novelas brasileiras, né? Aquelas novelas dos anos 90, Laços de Família, Torre de Babel, A Cidade Noturna, sempre aparecendo ali em sequências da câmera, né? Vai existir contraditoriamente, como se fosse uma revelação de um certo mal-estar, a cidade sucata, uma cidade devastada, arruinada, né? No âmbito da cultura de massa, a cidade sucata e o centro arruinado foram ostensivamente anunciados pelos jogos eletrônicos dos anos 90. Conferir Final Fight, de 89, desenvolvido pela Capcom, divulgado pelo Super Nintendo. E por fliperamas. Há muitos outros exemplos. O cenário apocalíptico de congelamento pós-nuclear em Primal Rage, desenvolvido pela Atari Games e Probe Software, ou Crudbuster, desenvolvido pela Data East. No cinema de massa, a cidade ruína e a cidade lixo inserem-se na mesma temporalidade da cidade barbárie. Parece que tem uma percepção que é consumida pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos jovens, pelos consumidores de blockbusters, de que tudo vai colapsar, né? Os filmes de tragédia, antes do 11 de setembro, eles são uma constante, né? Independence Day, por exemplo, né? Aquela famosa cena, né, do filme de 95, se eu não me engano, que para a espaçonave em cima da Casa Branca e explode tudo, né? O Zizek vai analisar no capitalismo, no Problema no Paraíso, esses filmes de tragédia, né? Dos anos 90, né? Mas não só, ele analisa Elysium também. A tópica da devastação nuclear é muito presente aí. Pessoas que estão na cidade sofreram mutações devido a influências radioativas, etc. Isso aparece nos jogos, parece que vem a reboque um mal-estar das décadas passadas. E a gente ainda está numa época, pessoal, que existe uma percepção do colapso ambiental, mas isso ainda não é dado como fato consumado, né? Não se fala muito de colapso ambiental nos anos 90. Se a gente pegar os filmes comerciais dos anos 2000 de tragédia, eles já vão para uma questão de colapso climático, né? Mad Max, por exemplo, a última versão do Mad Max, por exemplo. Ali a tópica do filme é o colapso climático, né? Independente da gente gostar ou não de Mad Max, é um filme comercial, não é um filme do Akira Kurosawa, né? Para citar um cineasta que eu gosto, não é um filme do Fellini, não é um filme do Antonioni, né? Não é um filme cult, é um filme comercial. Mas ele está ali colocando a questão do aquecimento, do colapso climático, né? E esse colapso se anuncia na cidade devastada. O Thales Absaber vai fazer um comentário brilhante mais à frente aqui. Aqui algumas cenas, pessoal, a resolução não está tão boa. Esse era o Primal Rage, né? Um jogo apocalíptico em que... depois do fim da humanidade, a humanidade cultuava seres gigantescos e monstruosos que ficavam lutando como se fossem deuses, né? Então, o oposto da cidade Miragem, que eu ilustrei pelo Friends, pelo logo da Miramax, aparecia aqui, como uma espécie de contraposição dialética, né? Nova York em ruínas, né? A cidade lixo aparecendo, né, como aparece no Final Fight.
existe essa revelação, por mais que o colorido dos pixels traga uma eterna fascinação, existe um despontar do mal-estar aqui, né, que aparece nessas criações visuais. Né? A cidade que foi feliz e hoje aqui aparece, né, um texto negativo sobre a cidade e a cidade ao fundo, né? Um clima meio Gotham City, não à toa é um objeto de fascinação para muita gente até hoje, né? Aqui é um trecho do Streets of Rage, que era um jogo dos anos 90 também, né? O Mortal Kombat, né? Esse foi muito conhecido. Tinha um fliperama de Mortal Kombat nos anos 90, dos ambientes burgueses até os ambientes da periferia, né? Então, por exemplo, se eu fosse para um buffet que estava rolando uma festa infantil de uma criança de classe média, estava lá o fliperama do Mortal Kombat. A minha avó morava na Coab de Campinas, né, no conjunto habitacional, um bairro no DIC, no Distrito Industrial de Campinas, um bairro periférico. E tinha um boteco na esquina da casa dela, ou melhor, na rua dela, porque a casa da minha avó era uma casa de esquina lá na Coab. E esse botecão tinha lá um fliperama de Mortal Kombat. Todo domingo eu ia. E eu ficava com medo do Mortal Kombat. Tem muito essa questão da cidade devastada. A devastação, se a gente for sair da cultura de massa e a gente pensar, por exemplo, na poesia brasileira contemporânea, pessoal, tem muitos poemas que analisam as ruínas, a cidade como ruína, né? Uma coisa bem Charles Baudelaire mesmo, né? Tem aquele poema do Baudelaire do Cisne, que fala de Paris como uma cidade em ruínas, né? A temática das ruínas na fotografia, na poesia brasileira contemporânea, ela está muito presente, né? E hoje, falando isso na poesia de 2010, 2015, 2020, tem muita gente interessante escrevendo sobre imagens de cidades arruinadas, né? E foi uma imagem repetida até o cansaço pela cultura visual dos anos 90, né? Outra coisa que eu queria... Já estou encerrando a fala, pessoal. Já estou encerrando a fala para a gente bater um papo também. Mas, mais uma vez, fiquem à vontade para me interromper aí. Esse livro, Videogame Evolução da Arte, saiu pela Lote 34, saindo dessa questão da cidade em ruínas, um imaginário que se projetou nos anos 90 também era daqueles jogos com mapas infinitos, ou potencialmente infinitos, que você poderia explorar. No mundo neoliberal, quanto menos opções você tem de vida, né, quanto menos apta ou apto você está a ser a senhora ou o senhor do seu destino, parece que como compensação vem uma ideologia de que há universos a serem explorados na representação audiovisual, por que não, dos jogos eletrônicos, né? Então, por isso que eu trago esse trecho aqui do João Varela. Videogame, Evolução da Arte, de João Varela, comenta também o surgimento das narrativas com mapas imensos, como Metroid e Castlevania. Eu falei como eu falava na infância, pessoal. Desculpa a pronúncia aí, Castlevania. Colunas vertebrais do Super Nintendo e de tantos disparos de imaginários que essas novas cartografias possibilitaram. Uma espécie de país desconhecido se tornava acessível no mundo dos pixels, justamente numa década, os anos 90, em que o planeta parecia se despedir de suas últimas levas de narrativas políticos-sociais. Então, retomando aqui o comentário da Maíra, né, a ideologia do fim da história foi muito calcada nos anos 90. Não, acabou, não tem mais contraposição ao capital, o tempo é esse, a cultura é essa, o capitalismo vai chegar agora na sua fase de estabilização. Talvez o Friends seja o sonho da estabilização do mundo que o capital prometeu e não entregou, né?
Naquela hora eu até falei, foi nesse sentido mesmo, porque aquelas representações femininas de Friends, elas trazem uma contradição gigantesca, que parecia ser solucionada. A mulher podia ter uma carreira e estar dentro de uma relação extremamente heteronormatizada, né? Exatamente, exatamente. Tem como se também não fosse, como se o processo de luta política, né, tivesse resolvido ali, né? Exatamente, nas questões de gênero, né? Aquela relação da Rachel com Ross é justamente isso. Exatamente, exatamente. Então, essa questão que você trouxe também do fim da história, eu acho que é fundamental, né? Ela não tenta, é isso, resolveu, né? Houve uma ideologia que circulou muito favorecendo a despolitização, né? Isso, a partir de 2013, se inverte um pouco, né? Com todos os problemas que as redes sociais trazem, as redes sociais também trazem, não só elas, evidentemente, mas possibilidades de direcionamento e de grupos afetivos e de empoderamentos e de lutas políticas de uma forma que não existia, né, nos anos 90, né? Isso torna o mundo mais complexo, né? Então, os mapas imensos, né? Aqui um trecho do Zelda, né, para o Super Nintendo, o quanto era fascinante, né? A gente pensar que a vida era uma espécie de derivação desses mapas sem fim, num mundo que, na verdade, que oferece cada vez menos possibilidade de uma vida digna, né? Acho que esse é o ponto também que eu quero trazer a partir do Absaber, né? Aqui para a gente fechar, pessoal, já trago textos do Absaber, né? Do Música do Tempo Infinito, livro cuja leitura eu recomendo mesmo, em que ele analisa uma balada que nunca fecha na Alemanha dos anos 90, que foi construída numa usina elétrica, que era uma usina elétrica nazista, na época do domínio nazista na Alemanha. Depois ela foi convertida numa balada chamada Panorama, apelidada de Paranoia, né? E não só ele fala desses espaços, né? Mas ele fala muito da cultura da música eletrônica, né? E é um texto bem provocador, pessoal. Tem alguns pontos de que eu discordo e tudo, mas é um texto bastante fascinante, né? Bom, diz o Absaber, para a gente ir fechando. Acabei atrasando um pouquinho minha fala aqui. Muito do vazio que será identificado nesse novo uso do corpo e da noite, né? Então ele está analisando o que é o dançar à noite, né? O que é ir para uma rave. Vocês assistiram aquele filme Eu, Daniel Blake, que ganhou Cannes? Vocês assistiram? Alguém assistiu esse filme, do Ken Loach? Diretor bastante importante, pessoal. Tem um filme, vou colocar aqui o nome, tem um filme do Ken Loach que esse filme é muito bom, muito bom. E tem o outro dele, o mais recente, cineasta muito importante, ele ataca essa questão, o cineasta inglês ataca essa questão do neoliberalismo o tempo todo. Ele fala muito sobre a uberização no último filme dele, que se chama Eu Não Estava Lá, se eu não me engano, ou Não Estava Aqui. Mas, enfim, acho que é um filme de 18 ou 19. E o Ken Loach, os personagens que vivem uma vida terrível, assim, a moça é um casal que tem ali dois filhos, a menina é mais nova, o menino é adolescente. Esse filme eu também vi há um certo tempo, o outro faz menos tempo, eu não estava ali. E o marido começa a trabalhar numa empresa de, tipo Mercado Livre, uma empresa de entrega, assim. E ele vai virando, meio Uber da entrega, e ele vai virando naquela piração, ele cada vez mais trabalho com menos dinheiro, e vai entrando naquele ciclo, e ela trabalha como cuidadora de idosos, né? Então ela fica num corre sem fim por Londres, passa por momentos muito difíceis.
É um filme e e tem uma cena nesse filme que eu achei brilhante, que eles estão vendo, depois de uma crise ali no relacionamento, eles estão vendo uma foto e ela fala, nossa, lembra, a gente se conheceu numa rave. A gente se conheceu, e aparece a foto deles lá dançando na rave. A rave é a fantasmagoria, né? Não, o mundo, mesmo num continente que tecnicamente não tem distorções de renda como no Brasil, isso não quer dizer que não haja problemas seríssimos no continente europeu, mas mesmo ali no dito centro do capitalismo, você vê um processo de pauperização, né, das pessoas. Então, a fantasmagoria foi a rave, aquela vida idílica lá, dançar, baladinha, um feriado eterno, tipo a sexta-noite eterna do Friends, né? E a realidade é essa, né? A realidade é o trabalho podre, que o Absaber vai comentar aqui, o trabalho podre dos anos 2010, 2020, né? E ele analisa essa cultura clubber, né? Olha o que ele vai falar da cultura clubber dos anos 90. Ele é psicanalista, o Absaber é um livro, esse livro é bastante psicanalítico, ele vai muito para Freud aqui, né? Muito do vazio que será identificado nesse novo uso do corpo e da noite no capitalismo de nossa época porta problemas de grande interesse social e mesmo político. O fato, este sim verdadeiro, de uma das correntes mais importantes da música eletrônica de dança ter sido gestada na Detroit esvaziada de suas indústrias, e, portanto, do próprio mundo do trabalho, de seu tipo de natureza e produção social, a partir dos anos 80, e que os produtores dessa música considerassem a forma da própria ocupação deste vazio, é precisamente revelador dos elementos que estão em jogo aqui. Então, o que ele está falando? Ele vai colocar que é muito significativo o fato de que os galpões das indústrias, numa época neoliberal, os galpões que sobraram após a desindustrialização, após as demissões em massa, após a gestação do desemprego de uma forma, após o fim do estado de bem-estar social, para quem teve, né, o bem-estar social. Se a gente pensar em livros como Quarto de Despejo, por exemplo, a questão é muito mais complexa, né, e mais amarga no Brasil, né, mas o que acontece? A ocupação é a música eletrônica. Como que você vai ocupar os galpões das indústrias que fecharam? Com dança, com rave, a noite inteira vai rolar lá a dança, e sobre essa ocupação da fantasmagoria da dança. Ele não usa o termo fantasmagoria aqui, sou eu que estou usando, tá bom, pessoal? Então, fazendo uma interpretação livre do texto dele, vocês não precisam concordar comigo também. A fantasmagoria da dança, da música eletrônica, ocupa a infraestrutura de produção do capital. A gente já passa do capitalismo de produção para o capitalismo de consumo, né? De mais emprego, de menos renda, de mais trabalho, menos emprego e menos renda. A transição de um modo de capitalismo de produção para um de consumo, do antigo mundo do emprego para o mundo do excesso de trabalho, mas sem emprego, alavancado na cultura total da imagem e do ato de consumir mais e mais, foi acompanhada por uma mudança radical no sentido do que vem ser uma música de dança, um corpo e espírito para o tempo livre do trabalho, e também no interessante sentido do que vem a ser a noite, explorada já de modo já muito avançado pela técnica e reinventada desde longa data até sua forma contemporânea pelo capital. Então aqui ele explora esse uso da noite pelo capital, né? Tem um livro muito bom chamado Capitalismo Tardio e Fins do Sono, do Jonathan Crary, que analisa o quanto a noite e o espaço de descanso tem que ser convertido no espaço de consumo pelo capital, né? E as fronteiras da noite e do sono são fronteiras que o capital deseja destruir, né? O Absaber vai falar num outro trecho do livro, pessoal, que o corpo que toma êxtase, por exemplo, uma droga que se populariza muito nos anos 90, e dança freneticamente ali a noite inteira, é a própria imagem fantasma, aqui é o fantasma, sou eu que estou utilizando, de um corpo livre do trabalho.
um corpo que sonha ser livre do trabalho. Se não existisse a relação de opressão do mundo do trabalho no neoliberalismo, o corpo estaria performando daquela maneira, né? E ele avança aqui. Ué, será que eu não pus o trecho dele? Eu já volto. Assim, outro trecho do Absaber, e daí eu já encerro mesmo com rápidas imagens. A esta afinidade eletiva do sonho com a mercadoria na produtividade da noite festiva se pensa como liberdade e criação. Ela secreta as novas formas do encantamento pela via dos padrões de normativização e travou a boca aqui, perdão. E dos novos jogos simbólicos que são sempre os mesmos, próprios à nova moda. Mas trata-se sempre de uma política mascarada. Os clubbers, pessoal ali da música eletrônica, o pessoal que frequentava a balada que ele estudou, a paranoia, e depois se tornou uma cultura mundial, são, na verdade, fashionistas, enquanto os fashionistas são, na verdade, os clubbers. Assim, a moda goza em dobro na máquina do prazer da noite, pois goza também na máquina do prazer do dia, na produção geral e do consumo. Todo o sistema representa o sonho e o sintoma do estabelecimento de um contraconsumo, onde entraria o êxtase, por exemplo, que ocuparia o lugar da já ultrapassada contracultura. Mas tal correspondência diz pouco. Aqui ele fala do trabalho podre, pessoal. Esse trecho eu acho muito importante. Mas tal correspondência diz pouco dos milhares de jovens sem futuro. Ficar dançando à noite diz pouco dos milhares de jovens sem futuro que tentam um destino fluido naquela comemoração estática de êxtase, que já podemos entender porque não necessita acabar, a balada eterna, né? Em geral, seus destinos diurnos, dessas pessoas que dançam à noite, lembrem da cena do Não Estava Lá, do Ken Loach, nós nos conhecemos numa rave. Em geral, seus destinos diurnos serão, no máximo, as caixas de supermercado e os balcões de lojas, quando não o desemprego crônico, transmutado no significante coringa de produtor cultural ou de produtor de moda, o que os reduz à verdade dos trocados que ganham no mundo real da produção, no que pode ser chamado tranquilamente de junk job, o trabalho podre, né? O trabalho lixo. Não que o trabalho seja lixo em si, é uma ocupação digna como qualquer outra, mas em termos de remuneração, né, o sistema não te oferece maneiras de você alcançar a sua independência, você fica vivendo aquele ciclo de desemprego crônico, né? Eu tenho um amigo que foi morar fora do Brasil, e eu estava comentando com ele, né, sobre as dificuldades do mundo do trabalho no Brasil, da qual ele sentiu na pele, né? Ele se formou na faculdade, ficou que nem louco, mandando currículo por mais de 3 anos, não conseguia nenhuma entrevista, é uma pessoa super competente, né? Bom, bem ao contrário das expansões hiperilusórias e volúveis do glamour da noite. Glamour da noite em Friends, nos videogames, na Eurodance, o mundo do trabalho que os reduz ao mais concreto e empobrecido destino que eles acreditam confrontar com sua dança e um sorriso fixado no rosto. Certo dia, ouvi de uma moça. Aqui, pessoal, não é que está em caixa alta, viu? Não é que ele pôs em letras maiúsculas. É que eu extraí do e-book do livro e estava numa fonte diferente, que se converteu aí em caixa alta. Mas caixa alta sempre incomoda um pouco, né? O que pode uma garota hoje, num mundo sem política, sem direito, sem trabalho e sem cultura, se não dançar a noite inteira, tomar uma droga no banheiro e trepar com o desconhecido ao final de tudo, né? Ele traz esse relato que ele ouviu de uma pessoa com quem ele conversou na Paranoia, em Berlim, onde ele fez este estudo por alguns anos. E, por fim, né, texto final, juro, a Eurodance, ela tem uns símbolos de transcendência. Esse mundo de tanto mal-estar, pessoal, é um mundo também que vai precisar dos seus símbolos de transcendência, desses símbolos mágicos, né, de miragens, como eu ilustrei a partir do logo da Miramax, né. Era muito comum na Eurodance, por exemplo, que tivessem temáticas místicas, o Egito, ou temáticas de espaço sideral, né. Os videoclipes das músicas tinham muito isso, né? O espaço sideral aparecendo ali, né? Sobre os símbolos arquetípicos de transcendência, é importante notarmos que a década de 90 resgata o mito da viagem espacial transtemporal. Justamente no tempo em que a corrida aeroespacial termina, com o fim da União Soviética. Regurgitam o mito do espaço futurístico,
e com marcas místicas de civilizações espiritualizantes, como pirâmides egípcias, sacerdotisas, um erro de digitação aqui, e umbrais. Alguns ícones da cultura de massa, como o filme Stargate, de Roland Emmerich. Deste havia uma franquia homônima de jogo eletrônico distribuída pela Nintendo. Ou o videoclipe There is a Star, de Faraó, também de 94, em plena era musical do tempo infinito e da casa noturna que nunca fecha. Aqui uma referência que eu fiz ao livro do Absab, tá bom? Então, só ilustrando, a capa do CD do Faraó, que era uma canção que fez muito sucesso de Eurodance, tinha essa temática espacial, era um arquétipo de transcendência, né, se a gente pensar no Jung, né, esses arquétipos de um horizonte amplo quando sua vida não tem mais tantos horizontes assim, devido à máquina neoliberal, né, a mesma coisa dos mapas imensos dos jogos eletrônicos que eu trouxe aqui. Então, muitos símbolos espaciais, né, aparecendo na cultura de massa, e também a ultrasexualização, né? O Erotic, que era uma banda que tinha uma música chamada, não sei se era um CD ou uma música chamada Sexual Healing, né? A cura sexual. Eram músicas que falavam, né? Músicas de Eurodance que falavam de uma questão sexual muito positiva, né? De um sexo libertário, fruível. E isso vai um pouco ao encontro de um recalcar da epidemia de AIDS que bate forte nos nascidos dos anos 90 e no final dos anos 80, né? E no começo dos anos 80 também, né? O sexo mata é uma questão, né? Sexo mata. Esse slogan foi profundamente gerador de um mal-estar, que seria uma das compensações ao mundo neoliberal, né? Uma certa emancipação sexual libertária, mas, na verdade, a perspectiva da epidemia de AIDS destrói essa possibilidade. Na fantasmagoria da música eletrônica, o sexo é um paraíso na Terra, né? No entanto, pessoal, se vocês pegarem, tem muitas canções de Eurodance que falam de sexo por telefone, né? Kiss Me Through the Phone, por exemplo, do Erotic, né? Ou Lover on the Line, que foi até música da Malhação nos anos 90. Lovers on the Line, acho que era esse. Ou seja, o telesexo, né? O telesexo antes da pornografia online é uma forma fantasmagórica de um sexo sem secreções. Se o sexo mata, né, o telesexo se torna uma alternativa fantasmagórica de vivência possível, barra impossível, de uma sexualidade perdida em termos de positividade, né? Então, o recalque da epidemia de AIDS a partir de projeções mais positivizadas do sexo, eu acho que é uma das características desse mundo que depois vai oferecer o Viagra e a pornografia online como tentativas de exorcismo desse fantasma, né? Agora, não de fantasmagoria, desse fantasma mesmo, né? E o mal-estar econômico, que o Absaber comenta muito bem, e que vocês também comentaram aqui pelos comentários, né? O tempo livre no Friends, ele é dissimulado, ou melhor, o tempo livre no Friends, ele dissimula diversas ordenações sociais que nos levam a uma sensação cada vez mais de que nunca teremos tempo para nada, a não ser para a sensação de falta de tempo e de uma constante crise de ansiedade, que são sintomas sociais também do trabalho e das relações de trabalho extremamente junkies que a gente vive hoje em dia. Certo, pessoal? Então, é isso. Desculpa o meu atraso aqui, acabei falando muito, tá bom? Enfim, queria conversar um pouquinho com vocês agora, nesses 15 próximos minutos. Quem tiver que sair sem problema também, porque a gente... eu acabei engatando um pouco. E obrigado pelas participações, fico muito feliz pela presença de vocês. E vou deixar meu e-mail de novo aqui, para quem quiser o material, que eu não passei.
Li, pode dizer, eu vi que... Você quer que eu interrompa a gravação, bem, para você falar? Não, tranquilo, não tem problema. Joia. Eu sou atriz, então não tem problema. Que legal. Eu achava que fantasmagoria não era tudo isso. Foi bem interessante, então, isso. Mas eu sempre vi essa coisa da fantasia, né? Da fantasia, fantasmas do passado também, tanto bons como ruins, e também o lance da fantasia mística, de seres místicos, fantasmagóricos, mas não necessariamente ruins, né? Mas Sim. também bons, porque através dessa magia, dessa fantasia, né, a gente também fica mais feliz, né, com isso, consegue encantar o público, o telespectador, inclusive até o meu curta, o meu último curta, que eu comecei agora também como cineasta estreante, que eu inscrevi até no Encurtas, por isso que eu fiquei sabendo também das oficinas, estou acompanhando o Amigo Virtual, ele é totalmente fantasia, né? Eu peguei o outro lado, que eu estava mais acostumada com drama, com comédia, daí eu pensei, não, eu vou botar um pouco de fantasia aqui. Se bem que o anterior também tem fantasia, mas eu não tinha visto por esse lado. Agora eu estou falando, eu comecei a analisar. E o Amigo Virtual, inclusive eu cito o Bauman no trailer do Amigo Virtual, eu boto os dizeres lá, porque ele retrata o novo normal e essas novas relações que estão cada vez mais líquidas, os relacionamentos, né, também, as amizades, e também o virtual, que agora tudo é virtual, de um tempo para cá, agora que estão entrando essas novas redes, e aí o telespectador, ele assiste e ele que vai decidir que é real, que não é, entendeu? Daí vem o lance, acho que, né, da fantasia. Mas eu não via fantasia tudo dessa maneira. Eu assisti Friends, assistia direto, só que eu via muito também o conflito do Joey, né? E a gente se identifica, nós estando na arte, a gente se identificava também, me identificava até um pouco. Mas tem várias outras séries, né? Tipo Sex and the City, que fascina total. Eu era viciada em Sex and the City. Assim. Sim, foi clássico, né? Clássico. Até hoje, né? E tem as personagens, né? E cada um se identifica com aquela libertação da mulher independente, que a mulher não precisa casar para ela ser feliz, não precisa ter filhos, que ela pode ser bem-sucedida, né? Ela não precisa de um homem. Exato, exato. Ou numa perspectiva mais empoderadora, assim, né? Acho que é possível, sim. E outras séries, tem uma recente também que é Younger, que eu assisti do nada, pensei, não dou nada para essa série. Comecei a assistir, não consegui mais parar. Só que ela mostra uns conflitos legais, assim, sabe? Mas ela pega muito do Sex and the City, assim. Só que tem um conflito, tipo, a estagiária, ou a que entrou recentemente, ganha bem menos do que o chefe, do que a diretora de produção, que é uma empresa, como é que eu digo? De livros, né? Uma editora de livros. E aí tem as classes. Só que daí tem um outro lance lá, de que uma delas, ela é uma quarentona, ela se separou do marido e tal, e ela está precisando de emprego. E aí, como que ela vai arrumar emprego? Ela falsifica a identidade dela para 26 anos. Ela consegue um emprego. E aí começa toda a trama dessa história Younger. E aí ela tem que mentir que ela tem 26, 27 anos, e ela tem 40. Ela é uma mulher divorciada, tem uma filha, ela tem que mentir tudo isso, sabe? Na trama. E tem o lance também ali da fantasia. E mostra ali que uma mulher de 40, ela pode viver de novo, pode arrumar também ali um emprego, mas ela teve que mentir, né?
não tem esse conflito. Não, mas muito legal, gostei bastante. Obrigada. Li, muito obrigado. Qual que é seu nome, Li? É Lisandra. Lisandra. Libassi, o nome artístico, Libassi. Beleza. Se você puder colocar o link aqui para a gente assistir o seu curta também, por favor. Não, obrigado pela sua fala. Eu, de fato, né, Lisandra, o que acontece isso que você falou do teatro, das fantasias, das fantasmagorias, tem muito a ver com o sentido original da palavra, né, que era uma questão teatral, de criar um espetáculo fascinante ali para os espectadores, né. Uma coisa interessante que você falou das séries, né, você lembrou do Sex and the City também. Uma coisa que eu sempre penso é que, e acho que eu ainda busco encontrar alguma análise sobre isso, o quanto as séries dos anos 2000, elas se deslocam para Los Angeles, como uma espécie, depois do 11 de setembro, né? Então você tem Sex and the City, Seinfeld, Friends ali, Nova York, anos 90. Daí, por exemplo, Big Bang Theory e Two and a Half Men vão ser séries já da Califórnia, né? Ou seja, parece que um mal-estar até em relação a Nova York ali começa a aparecer. E de fato havia conflitos, né? Como eu digo, em termos de caracterização de personagem, de trama de enredo, tem muita coisa interessante para analisar, né? Então, mas muito obrigado pela fala. A Jaqueline colocou aqui, eu entendi a fantasmagoria também não deixe de mostrar o contrário do medo da realidade, mas mostrado de forma de mundial. De fato, eu acho que aquela definição do Companion to Walter Benjamin, né, ela traz muito essa questão da utopia, né, a fantasmagoria como uma utopia da sociedade de consumo, uma utopia coletiva, né, ela acaba aparecendo assim. A Maíra está falando, eu caí, mas voltei para agradecer, pedir desculpas. Me encontrou mesmo. Muito obrigado, Maíra. Eu fico honrado, feliz que eu estava com um friozinho na barriga aqui, porque é a primeira vez que eu falo sobre o assunto. É um dos meus sonhos pesquisar isso, né? Espero que eu consiga um dia. Tem muita coisa para ler, assim. Como eu disse para vocês, né? São todos termos em disputa, né? Eu não sou... Aqui eu fui no coração aberto, pessoal, foi só no afeto, porque não sou especialista em Benjamin, né, também não sou especialista nem em jogos eletrônicos, nem em Eurodance, e também não em Friends e séries dos anos 90, mas olha, eu sempre pesquiso se tem algum curso sobre fantasmagoria do Walter Benjamin especificamente. Sempre tento ver isso, e de derivações, porque essas questões de cultura visual me interessam muito, assim, acho que o Benjamin é muito fascinante nesse sentido. Então, o que eu quis compartilhar com você... obrigado, pessoal, a Lisandra está colocando o link para assistir, já vou assistir hoje mesmo. Se vocês quiserem o trailer, eu posso colocar o trailer, porque daí tem as citações ali também, né? Do por favor, coloca o trailer. Deixa eu abrir porque o chat ele some depois que fechar a sala. Eu vou abrir um bloco. Tá na página lá também do Encurtas, viu? Mas eu coloquei. Falando nisso, pessoal, que também vou colocar aqui. Quem usa menos o e-mail, é melhor, quem quiser o material, também é um material bem curtinho, mas quem quiser o material é melhor mandar o e-mail, porque acho que não dá para mandar arquivo pelo Instagram, né, mas eu estou seguindo lá o Encurtas também, agora eu vou sair de ter 2, 3 dias de férias agora, dia 19, quero dar uma boa olhada lá no que teve pelo Encurtas, que foi muito interessante o projeto, e mais uma vez eu ressalto aqui meu agradecimento a ter tido a oportunidade de participar dessa mostra, e de coração, obrigado pela presença de vocês, viu? Então aqui, deixa eu salvar o link dali, aqui, o meu Instagram está aqui embaixo também, o trailer dela está aqui. Eu vou colocar meu e-mail de novo para quem não viu lá em cima. Certo, pessoal? Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz de
de partilhar dessas inquietudes e desse desejo que eu tenho de pesquisar mais a fundo essas fantasmagorias, né? Não só fantasmagorias, mas os jogos eletrônicos dos anos 90, a Eurodance e as séries, né? Ali falou agora de Sex and the City, é uma série que eu assisti pouquíssimo, mas tem muita coisa para falar sobre ela, e acho que é um campo imenso mesmo, e fascinante, né? Obrigado, Jaqueline, um abraço. Marina, obrigado. É isso, eu vou interrompendo a gravação, pessoal, aqui, e fiquem à vontade para, se alguém quiser fazer mais um comentário, tá bom? Daí, logo já encerro. Valeu, Marina, brigadão. Agora eu não sei onde interrompe. Ah, pronto, interrompe a gravação. Obrigado, Aline, Niara, um abraço. Fico feliz que você gostou. Mariluza, muito obrigado.